Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Se tem uma verdade que nós muitas vezes costumamos ignorar ou menosprezar, é o fato de que nós, seres humanos, somos seres de continuidade. É lógico que a vida de todos nós precisa ser balanceada entre continuidade e mudança, para que a gente não fique assim entediado de morrer com a rotina. Mas o fato é que nós precisamos de continuidade na maior parte do tempo. Isso envolve ter uma rotina, ter previsibilidade e familiaridade com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Você quer ver um bom exemplo disso? Você já fez uma viagem assim, maneiríssima, para um lugar paradisíaco? Foram dias marcantes na sua vida, você adorou tudo na viagem. Mas mesmo assim, quando você volta para casa, quando você chega em casa, só o fato de sentir o cheirinho da sua casa, de ver a sua mobília, só o fato de você reencontrar, eu coleciono xícaras, por exemplo, só o fato de você reencontrar suas xícaras, seus livros, tudo isso comunica uma familiaridade. Tudo isso diz que você chegou em casa e, por mais que você tenha passado férias num lugar maravilhoso, você se sente bem de estar em casa. Ou seja, nós somos seres que gostamos do que é familiar, nós somos seres que gostamos daquilo que nos é conhecido. É por isso que a pandemia tem sido um período tão difícil para nós no sentido emocional, porque a pandemia, do dia para a noite praticamente, tirou tudo aquilo que nós prezamos, ou seja, tirou a nossa rotina, a rotina da maioria das pessoas foi mudada drasticamente, a maneira como você costumava sair de casa, chegar em casa, tudo isso foi mudado. E agora você está trabalhando provavelmente aí no seu computador, na sua mesa da cozinha, tendo que dar atenção para o seu filho que entra, seu cachorro que late. Além da rotina, a gente teve a questão da previsibilidade que nos foi tirada. Ou seja, a gente fica o tempo todo tentando acompanhar as notícias para tentar entender para onde vai tudo isso. Onde é que nós vamos chegar? Quando é que tudo isso vai terminar? Quando é que a gente volta à vida normal? Se é que o normal, o normal depois da pandemia será o normal de antes da pandemia. Então, a previsibilidade foi tirada e também nos tirou aquela sensação de familiaridade. Eu não sei se você já reparou, mas é engraçado, é diferente, é meio exótico a gente caminhar, por exemplo, pelo supermercado e tá todo mundo de máscara. Uma coisa que a gente costumava ver em filmes, ou a gente costumava ver a respeito de reportagens de gripes na Ásia, por exemplo, mas isso agora tá aqui, tá na nossa realidade, está próximo de nós. Então essa familiaridade também nos foi tirada. O que isso tudo causa em nós? O que essa perda da previsibilidade, da familiaridade, da rotina, o que essa descontinuidade da realidade causa em nós, essa ruptura da realidade? Primeiro, que causa em nós uma grande tensão. Toda mudança gera estresse, gera tensão, gera uma certa angústia no nosso coração. Por mais que a mudança seja boa, isso gera uma mudança na têmpera das nossas emoções. Às vezes a gente está ansioso para fazer uma viagem. É uma ansiedade boa? É uma ansiedade boa, mas que impede a gente de dormir bem na noite anterior, que impede a gente de funcionar normalmente. A gente se sente acelerado, há uma angústia, há aquele friozinho na boca do estômago. Essa mudança, ela pode evocar sentimentos positivos, uma ansiedade positiva, mas pode evocar também uma ansiedade negativa, uma coisa mais ruim e danosa. Por exemplo, como o medo, né? Quando nós começamos a ficar amedrontados com os acontecimentos e esse medo puxa a reboque a angústia, a ansiedade, e essa tríade vão forjando no nosso mundo interior doses que podem ser perigosas de angústia, de medo, de ansiedade, de pessimismo, de exaustão emocional e de desânimo. Tudo isso junto pode nos empurrar para muito próximo de uma depressão, de um ataque de pânico, de uma ansiedade descontrolada.
Ou seja, nós sabemos que a pandemia tem sido muito agressiva para o nosso emocional. Que a pandemia tem trazido uma ameaça real à nossa saúde emocional, à nossa segurança psicológica e à nossa integridade espiritual. É muito importante que a gente possa se recordar, que nós possamos nos recordar do conselho que Paulo dá a Timóteo em 1 Timóteo 4,16, quando ele diz assim: Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A palavra que Paulo utiliza ali é um termozinho grego que significa olhar, prestar atenção. É quando você foca em alguma coisa, quando você olha detidamente alguma coisa. Então Paulo diz assim: Timóteo, preste atenção em si mesmo, Timóteo. Olhe para si mesmo, olhe para você, cuide de você, cuide da doutrina. Cuidar de nós mesmos, esse é um tema bastante interessante, porque evoca olhar para si mesmo, reconhecer a si mesmo, envolve compreender a si mesmo, envolve entender o que nós estamos sentindo, envolve olhar para dentro, esse olhar que não é para fora, que não é para o outro, que não é para a situação, que não é para o noticiário, não é para as notícias, é esse olhar que não é para fora, ele se converge para dentro. E nesse olhar para dentro, nós somos convidados a perceber, a ver a nós mesmos e a cuidar de nós mesmos. Hoje a gente vai usar um texto aqui muito bacana para essa questão do cuidado de si mesmo, que são os Salmos 42 e 43. Eu não vou ler esses salmos na íntegra, eu vou apenas citar o seguinte: os Salmos 42 e 43, eles estão próximos um do outro no saltério, exatamente porque no Salmo 42 existe um versículo que funciona como um refrão do salmo, como uma ideia que o salmista repete. Ele começa assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então o salmista, ele está provavelmente afastado do templo do Senhor, afastado do culto ao Eterno, por algum motivo que não tem a ver com ele. E é por isso que ele diz que ele está sofrendo por isso. Ele diz no versículo 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Então o salmista está se lembrando de um período da sua vida. Alguns comentaristas vão dizer que esse salmo ele acontece depois que os babilônios destruíram o templo de Jerusalém, ou seja, é um salmo que acontece no período do exílio da Babilônia, que foi um período no qual o povo ficou afastado da sua terra, o povo foi vencido pelos seus inimigos, o templo foi destruído, e então seria um salmo no qual eles estão lembrando do tempo no qual eles adoravam ao Senhor no templo, eles louvavam ao Senhor no templo, e então eles estão sofrendo, porque agora eles não podem mais fazer o culto que eles faziam antes. De alguma maneira, o salmista está sofrendo, ele está vivendo um momento sombrio, de dor, de perda, de uma realidade que era familiar a ele, de uma realidade que era a realidade dele, mas que foi perdida. E é exatamente isso que nós estamos sentindo nesses dias. Nós estamos vivendo o luto e o lamento de não poder sair de casa, de não poder encontrar os amigos, de não poder ir para a igreja, de não poder caminhar na beira da praia, de não poder passar um dia gostoso na praia com os amigos, de não poder sair à noite para um restaurante para comer uma comida gostosa. Ou seja, nós estamos vivendo o luto e o lamento de uma realidade que já nos foi familiar, mas de repente ela foi perdida, nós fomos tirados. Aquilo que era familiar, aquilo que era a nossa rotina foi tirado de nós. E nós estamos chorando esse luto e esse lamento. Mas o texto que eu quero mais enfocar com você hoje é o seguinte. No versículo 5 ele diz assim, conversando com ele mesmo. Ouça a voz do Salmo, quando ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É engraçado, né? Ele vai repetir a mesma oração. Por que você está tão triste, ó minha alma? No versículo 11 do Salmo 42. E no Salmo 43 ele encerra com o mesmo refrão. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando nós falamos sobre os Salmos, nós geralmente lembramos dos Salmos como orações, poesias que foram feitas na direção do homem para Deus. É uma prece, é uma oração, é um louvor. Tudo isso evoca a imagem dos Salmos como uma expressão do homem para Deus. No entanto, é engraçado a gente ver que não apenas aqui, mas em outros lugares do saltério, o salmista não fala apenas com Deus no lugar de oração, ele fala consigo mesmo. Ele não fala apenas com Deus sobre as suas questões, ele fala consigo mesmo. Ele não encontra apenas a Deus no lugar de oração, ele encontra a si mesmo. E é justamente essa ideia que eu quero explorar com você aqui, nessa questão do cuidado de si mesmo. Querido, o seu momento de devoção, o seu momento com Deus, a hora que você separa para ler a Bíblia, né, para ler as Escrituras e para orar e se ajoelhar na presença de Deus, essa hora tem de ser também um momento de autocuidado. Um momento no qual você encontra a Deus no lugar de oração e Deus te encontra no lugar de oração, mas você não encontra apenas a Deus no lugar de oração, você se encontra na presença de Deus no lugar da oração. Você olha para Deus, mas olha também para o seu próprio rosto refletido na face de Deus e vê como você está. Perceba como o salmista está conversando com Deus, está orando, mas também fala consigo mesmo. E ele faz duas coisas nessa hora que ele fala consigo mesmo. Em primeiro lugar, ele olha para dentro de si, reconhece os seus sentimentos e lamenta. Então, num primeiro movimento, nós olhamos para dentro de nós mesmos e perguntamos assim, cara, como é que eu estou me sentindo hoje? Eu estou com medo? Eu estou ansioso? Eu estou deprimido, eu tô para baixo, eu tô desanimado, tô me sentindo derrotado, ou eu tô me sentindo assim tranquilo. Hoje eu tô me sentindo assim estável, eu tô me sentindo equilibrado, mesmo no meio dessa dificuldade toda, eu tô me sentindo no meu lugar certo. Então, num primeiro momento, o salmista olha para si mesmo, quando ele diz assim, por que você está tão abatida? Por que você está tão triste? Ele olha para dentro de si e reconhece uma tonelada de tristeza no coração. Mas num segundo momento, ele conversa consigo mesmo, ele fala consigo mesmo, ele fortalece a si mesmo, ele não se rende àquela tristeza, ele não se prostra, ele não se deixa esmorecer debaixo daquele sentimento, mas ele diz assim, olha, você aí, minha alma, que está triste e abatida, confie em Deus, espere em Deus, você ainda o louvará, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu recurso, Ele é o seu protetor. O que eu quero enfatizar aqui nesse salmo é a ideia do salmista de que ele não deixa os seus sentimentos conduzirem-no. Ele conduz os seus sentimentos quando ele conversa consigo mesmo. Ele não deixa que a sua tristeza o leve lá para aquela fossa. Sabe aquela fossa que a gente costuma ficar? Ele faz com que ele possa conversar, exortar, pregar para o seu próprio coração, para que o seu coração saia daquele estado de medo, de tristeza e então volte a confiar no Senhor. Eu quero partir para algumas ideias finais, que é o seguinte: nesses dias, você vai precisar praticar o autocuidado, o cuidado de você mesmo. Então, cuide da sua saúde emocional. Você tem usado máscara quando precisa sair para fazer uma compra, uma coisa que realmente é necessário? Você tem passado gel nas mãos? Ótimo, você tem cuidado da sua saúde, mas você precisa fazer mais do que isso nesses dias de pandemia. Você precisa cuidar da sua saúde emocional, você precisa proteger a sua integridade espiritual.
A gente já falou aqui nos vídeos sobre isso. Não fique consumindo notícias o dia inteiro. Acompanhe alguns noticiários, talvez no começo, no final do dia, para você se orientar e saber o que está acontecendo, mas não fique alimentando a sua própria ansiedade. Procure manter uma rotina o mais normal possível mesmo dentro de casa. Tenha um horário para acordar, um horário para almoçar, um horário para trabalhar. Procure manter a rotina dentro da sua casa. Procure encontrar uma maneira de relaxar dentro de casa. Nem que seja a hora do almoço, a hora de você fazer sua própria comida, seja uma hora ali de você estar se envolvendo em alguma coisa que te faz bem. Cuide da sua integridade emocional, mas sobretudo, seguindo aqui o momento do Salmo, cuidado para você não ser guiado pelos seus sentimentos nos tempos de pandemia. Cuidado com isso. Um conselheiro que cuidou de mim um bom tempo disse o seguinte, que tem alguns sentimentos que se você coloca no colo e afaga aquele sentimento, faz carinho naquele sentimento, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e nos domina. Então, se você começa a afagar a sua tristeza, se você começa a afagar demais o seu sentimento de perda, se você começa a afagar demais, a dar muito carinho, a dar muita atenção para aquilo ali, esse sentimento ele vai tomando um espaço cada vez maior dentro do seu coração e daqui a pouco nós estamos soterrados sob a depressão. Tenha cuidado de você mesmo, porque você está abatido, ó minha alma. Olhe para dentro de você e reconheça o que está dentro da sua alma. Tristeza, confiança, medo, o que está dentro do seu coração nesses dias. E converse com você mesmo. Pregue para os seus sentimentos. Conduza os seus sentimentos. Não permita que os seus sentimentos conduzam você na direção errada. É engraçado que os puritanos, durante muito tempo, eles enfatizaram a necessidade de nós pregarmos o evangelho para o nosso próprio coração. Muitos puritanos, como Jonathan Edwards e muitos outros, falaram sobre isso. A importância de nós pregarmos o evangelho para o nosso próprio coração. Ou seja, a importância da gente mentalizar de novo e de novo e de novo e de novo e de novo o fato de que Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, no meu lugar, é a minha segurança da salvação. Que Jesus me deu salvação pela fé somente, pela graça somente, mas para que eu possa colocar essa salvação em prática, para que eu possa seguir Jesus não apenas como meu Salvador, mas como meu Senhor, então eu preciso também viver o Evangelho, colocar o Evangelho em prática na vida de obediência e de santidade. Ou seja, todos os dias nós precisamos conversar com o nosso coração. Nós não podemos deixar que o nosso coração fale conosco o tempo todo sem que nós possamos falar com o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração nos diz, isso está indo de mal a pior. Uma hora alguma coisa pior vai acontecer, você vai ficar desempregado, o futuro está cada vez mais sombrio, como é que você vai ser amanhã? O nosso coração muitas vezes traz essa ansiedade para nós e nós vamos ouvindo a voz dos nossos pensamentos, nós vamos ouvindo a voz dos nossos medos, mas não conversamos com eles de volta. Então é importante, é crucial, é essencial que você pregue para o seu próprio coração nesses dias. Pregue confiança, pregue coragem, pregue ousadia, pregue também comedimento, pregue cuidados como lavar as mãos, usar álcool em gel, pôr a máscara. Pregue, sobretudo, serenidade, pregue equilíbrio e pregue, no final de tudo e antes de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo. É muito fácil nós entendermos o conceito do Evangelho, entendermos mentalmente, conceitualmente a graça de Deus que nos salva em Jesus Cristo. Mas é difícil fazer com que essa graça desça daqui para cá. Eu sei disso na minha experiência pessoal. Você sabe também na sua. Porque muitas vezes, nos momentos em que mais nós precisamos sentir a graça de Deus e o cuidado dele, é nesses momentos que ela se esvai do nosso coração. Então pregue para o seu coração. Pregue para si mesmo. Ouça
a sua alma e depois fale com ela de volta. Pratique o cuidado de si mesmo. Eu oro por você, para que você possa sair dessa quarentena, desse período de isolamento e pandemia, mais saudável, mais curado, mais tratado, mais profundo e mais maduro nas suas emoções, na sua espiritualidade, mas isso não acontecerá se você não estiver cuidando de si mesmo. E uma última palavra para encerrar. É muito importante a gente entender que em alguns momentos nós ensinamos as pessoas a nadar. É isso que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou ensinando você a cuidar de você mesmo. Estou te ensinando a nadar. Mas eu estou te ensinando a nadar num cenário onde há controle, digamos assim, né? Mas nós temos que reconhecer que existem momentos nos quais nós estamos nos afogando. E a hora na qual nós estamos nos afogando não é a hora de aprender a nadar. É hora de estender a mão. Não aparece no vídeo, mas aí acho que fica melhor assim. Estender a mão e pedir socorro. Então, tenha discernimento entre o momento de cuidar de si mesmo e aquele momento mais posterior no qual você já não conseguiu cuidar de si mesmo, ou o cuidado de si mesmo não foi suficiente e você precisa pedir ajuda. Dizer para Timóteo, cuida de ti mesmo, não é negar o fato de que em alguns momentos da vida nós precisamos de que alguém cuide de nós, de que alguém nos ajude a passar por aquele período. Há alguns anos atrás, eu iniciei um cuidado terapêutico, eu me submeti ao cuidado de alguém que caminhou comigo. Ele era um pastor mais velho, um cristão maduro, um homem de Deus, e ele segurou na minha mão durante alguns anos e aquilo foi essencial para a minha caminhada. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha acanhamento de pedir ajuda. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.